Vamos lá para mais um Fala Comigo. Tudo bem, pessoal? Na semana passada aí a gente conversou um pouco sobre como dar errado na América, né? Esse foi o tópico. E hoje a gente traz aí dois convidados especiais, eu e o meu parceiro Omair Cordeiro. E aí, pessoal, beleza? E aí, a semana passada a gente bateu aquele papão aí, né? Falando como dar errado na América, né? E nós estamos falando aqui direto do sul da Flórida, na cidade de Deerfield Beach, uma das cidades mais bonitas dos Estados Unidos hoje. Então, aqui com o bate-papo com os nossos convidados, né? Vamos lá, vamos apresentar, né? Bruno Mesquita, um cara que trabalha aí com educação financeira, tem um grande know-how aí nessa área. Bom dia, Brunão. E aí, Ismael, bom dia, beleza? Prazer estar aqui com vocês. Vamos aí, obrigado aí pelo convite. E o nosso amigo Carlos Pérez, Carlão, o cara da didática. Tudo bem, Carlos? Obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui compartilhando com vocês. Vamos tocar essa bola aí, né, para falar sobre educação. Tanto financeira como qualquer tipo de educação, conhecimento nunca é demais, né? É interessante, né? A semana passada a gente abordando o assunto como dar errado na América, né? Uhum. E aí a gente falou de várias questões e uma delas foi abordando também esse planejamento. Então, vamos sair já falando nesse episódio de como dar certo, né? E dar certo é começar pela parte de educação financeira, planejamento. Brunão, você que é um cara expertise nesse assunto aí. Hoje a gente escutava antes assim muito vida financeira. Hoje a gente escuta saúde financeira. O que é essa saúde financeira? Bom, saúde financeira, cara, na minha opinião, é você conseguir manter basicamente aquilo que entra no teu bolso e organizar aquilo que vai sair do teu bolso. Basicamente, eu acredito que é isso, porque você tem que manter isso. Isso aí não pode ser uma coisa num período curto de tempo. Você tem que manter uma constância nessa organização para você poder conseguir criar alguma coisa no futuro. Então, isso aí passa a ser saúde financeira. Você está mantendo as suas finanças de forma saudável para que elas durem o tempo que tem que durar. Eu acredito que seja uma das tarefas mais árduas, principalmente do povo brasileiro, que não tem essa educação, não tem essa cultura, né, de planejar futuro, né? Você encontra dificuldade aí, na hora que você está dando essas palestras de educação financeira, qual é as barreiras que você encontra nesse caminho? Barreira, a gente encontra muita barreira de crença limitante. A crença limita muito a pessoa, né? Porque a gente vem de uma cultura onde a gente sabe que muitas coisas, a gente cresce e as coisas entram na nossa mente de forma que a gente não consegue controlar isso. E daí a gente começa a criar crenças que vão limitar a gente no futuro. Né? Coisas do tipo, os nossos pais diziam, dinheiro não dá em árvore, por exemplo. Né? Você deixar a luz acesa em casa, eu não sou dono da empresa de luz, não, apaga essa luz e tal. Então, são coisas que vão te limitando e você, no futuro, você pode ter realmente problemas com isso por conta de alguma coisa que entrou dentro da tua mente com consciente certeza. E você não... Falando de educação em casa, eu me lembro, quando eu era garoto, eu aparecia com uma nota, não me lembro o valor daquela época, mas uma notinha de dinheiro na mão. A minha avó falava, larga isso aí, isso é sujo, larga esse dinheiro. Então, dinheiro é sujo. Essas crenças limitam bastante as pessoas. E é interessante que isso vai acontecer só lá na sua fase adulta. Porque enquanto você não tem a consciência das coisas, vai se armazenando no seu subconsciente, não é isso? E inconscientemente você armazenou, você trouxe aquilo para você, né? Exatamente. Dinheiro é sujo, dinheiro é difícil. Não dá em aí árvore. dá o presente e fala Exatamente. assim, a coisa tá difícil, né? Então é só isso aqui. E isso aí o mesmo. cara Se fica é com rico, essas tá roubando. crenças, né? É? Verdade, Exato. verdade. Eu tava roubando. outro dia passando com o meu carro lá na rua e encontrei um cara de muitos anos aqui. Sabe o que ele falou pra mim? Em vez de ele falar, parabéns, seu carro novo. Ele falou, você tá roubando bem, hein? Falei, rapaz... A brincadeira, um mas negócio complicado. É verdade, cara. E eu acho que a gente, quando a gente chega aqui nos Estados Unidos, eu acho que tem 2 pontos que a gente tem que dar muita atenção. É a questão jurídica e financeira, em termos de conhecimento. Você encontrar formas de adquirir esse tipo de conhecimento através de profissionais
que sabem sobre esses assuntos, para Exatamente. que você consiga ter um direcionamento correto quando você chega. Foi o que a gente comentou no primeiro programa, como dar errado na América. O brasileiro chega aqui com uma cultura completamente diferente. O americano tem outra cultura, tanto financeira como educacional, trânsito, whatever. Toda a educação do americano é diferente. Então o brasileiro chega aqui com ideias diferentes e aí é onde ele sofre, porque acha que pode caminhar sozinho. Então uma boa dica, né, que o Bruno está deixando aqui é o quê? Se você está chegando na América ou se você pretende vir, já venha com um background, já venha com um estudo daquilo que você vai enfrentar aqui para você passar, vamos dizer, desviar do caminho das pedras, né? Sim, exatamente. Na verdade, o ideal é vir, né, com um conhecimento, aqui buscar profissionais que tenham esse conhecimento, porque senão isso vai te fazer perder tempo. Exato. Porque se você começar pelo caminho errado, daqui a 2 ou 3 anos você descobrir que você está no caminho errado, você fala, caramba, perdi 2 ou 3 anos aqui. E tempo perder tempo é complicado a gente perder tempo. Assim, né? Esses 2, 3 anos aí ali na frente, cara, vão fazer uma diferença absurda. Exatamente, faz muita diferença. Então, acho que o ponto inicial é isso. Chegou aqui, busca conhecimento através de profissionais qualificados para isso, para que você possa ter a direção correta. Independente do país que você viva, o planejamento financeiro, você ter o planejamento, ele é importante para você conseguir manter uma estabilidade na família, conseguir manter o seu trabalho realmente com a cabeça em dia, porque a partir do momento que as suas finanças elas estão te abalando, emocionalmente você se abala. Até a gente foi numa palestra semana passada, isso, né? Foi. E aí se falou da saúde financeira. Saúde emocional em relação ao financeiro. Ao financeiro. Porque eu sempre escutei muito vida financeira e hoje se fala muito em saúde financeira. Aí eles estavam dando exemplo do sono, do cara simplesmente dormir 1h30, 2 horas a menos, porque está pensando nas contas, está pensando no dinheiro, está pensando naquele, né, como é que eu vou fazer para pagar, liquidar essa dívida? E aí abala completamente a sua saúde física e mental também. Completamente. Na verdade, a questão financeira, ela afeta todas as outras partes da sua vida. Todas. Sim, a questão financeira, ela afeta a tua saúde, afeta o teu casamento. Ela afeta todas as outras áreas da sua vida. Sem dúvida. Certo? Então, vai começar a desencadear diversos problemas porque as suas finanças não estão saudáveis, né? Você não está sabendo... Eu vi um dado ontem que deixou, assim... Eu fiquei, assim... Eu não vou dizer preocupado, mas, assim... alerta. Essa pesquisa, inclusive, é uma fonte muito séria, que é a Oxford, do meu amigo Carlos Barbieri. Ele trabalha com... investidores do Brasil, já fez grandes investimentos, já construiu hotéis, uma empresa séria, Oxford. E lá estava falando sobre a perda do trabalho nos próximos 4 anos. Estão estimando em 30 milhões de pessoas desempregadas nos próximos 4 anos. E em relação a isso, tem uma maneira da gente se proteger, já começando a se educar financeiramente? Como é que você vê isso? Na nossa área, olhando para esse ponto... Porque, na verdade, o mundo mudou, né? Sim. O mundo mudou. Todas as profissões, elas estão mudando e muito rápido. Eu acredito verdadeiramente que na nossa área, nesse ponto, vai nos ajudar. Porque existem ferramentas que vai automatizar a sua disciplina. O que mais falta hoje nas pessoas, em todas as áreas da vida dela, é disciplina. Perfeito. E assim que você adquire essa mudança de hábito, porque, na verdade, não é só aprender. O mais difícil é desaprender o que você acha que sabe. Uhum. Porque, na verdade, nós não somos o dono e tudo está mudando. Então, quando muda, o mundo muda. E quando o mundo seu muda por causa de uma atitude que você fez, talvez automatizando, facilita as coisas. Não sei se vocês estão conseguindo me entender, mas quase todos os livros de finanças falam, pague-se primeiro a si mesmo. Uhum. E aí você senta com a maioria dos nossos clientes, por exemplo, e pergunta, você paga a si mesmo? É a última coisa que ele faz. Uhum. Então a primeira coisa que ele faz é isso, é aquilo, é outra, mas nunca pague-se a si mesmo. É cultural, isso vem lá de casa. Papai e mamãe têm que pagar as contas, nós temos que pagar as contas primeiro. Mas quando eu te pergunto, é importante? Se pagar primeiro? Sim. É essencial.
E se a gente automatizar isso agora que você tomou essa decisão? Vamos? É só clicar um botão. Vai te fazer falta? Esse é o problema. As pessoas têm o medo de que se tirar, por exemplo, 10% da renda, vai fazer falta. Então, eu fico pensando, se a pessoa não consegue se manter com 90%, 100% não vai adiantar muita coisa. Vai dar na mesma. Tem uma questão interessante nesse ponto aí. Eu pergunto para um cliente meu, ok, e se o teu aluguel aumentar amanhã? Você vai morar na rua ou vai pagar o que aumentou? Sim. E aí? Né? Então, quer dizer, essa diferença aí, o teu aluguel não aumentou. Mas se você conseguisse manter o teu aluguel caso ele aumentasse, essa fatia aqui poderia estar indo para o teu futuro. Com certeza. Certo? E todos os dias lidamos com adversidades. É um carro que quebra, é um pneu que fura. Mas você falou em disciplina e é interessante. Quando eu falo em disciplina, para mim a disciplina ela é só, no meu caso, assim, de eu ver, a disciplina só é aplicada na hora que você vai iniciar algo. Essa disciplina ela é aplicada para você manter um padrão até um certo tempo, até virar hábito, como você estava falando do hábito. E a gente vê o povo judeu. O povo judeu é um povo muito próspero. E por que eles são prósperos? Porque quando a criança começa a ter entendimento, lá pelos seus 4 anos, 5 anos, eles já começam a lidar com dinheiro. Eu falo isso porque eu tenho um amigo judeu e a gente conversou a respeito disso. E eu perguntei, como é que vocês fazem para ser tão próspero? E ele me explicou. Eles separam 40% da renda deles, logo de cara. Então, se ele ganha 100, 40 dólares, se eles ganham 100 dólares, 40 eles separam. 10% é dízimo, que eles dão para Deus, segundo a lei de Moisés. 10% para o exército israelense, todo judeu colabora com o exército. 10% é o pague-se a si mesmo. E 10% é uma conta imexível. Nunca mexe nessa conta. Eles põem 10% a vida inteira. Olha que legal. E esse dinheiro que você coloca 10%, você que está aí nos ouvindo, faz uma experiência, tira 10% do que você ganha e começa a guardar para você ver que em 6 meses é o milagre que acontece. E aí você começa a pegar esse dinheiro e reinvestir, reinvestir, reinvestir. Então, para mim, as duas coisas que eu achei mais interessantes dos judeus é a generosidade de ele dar os 10% de volta para Deus e guardar 10% no matter what. Não importa o que acontecer, o cara vai guardar 10%. Isso vem de quê? De berço. Então já não é difícil. Como para nós brasileiros, fica difícil porque isso não é cultural. Correto? Olha que bacana você compartilhar isso, porque eu falo para quase todos os meus clientes sobre isso. É algo que eu venho de família pobre, a minha esposa vem de família pobre, e logo assim que a gente casou, o meu pedido de casamento foi: você quer trabalhar comigo? Porque nenhuma mulher vai acreditar que um homem está trabalhando até 3 horas da manhã, e eu já trabalhava até 3, 4 horas da manhã, que eu tinha um laboratório de prótese no Brasil, tenho até hoje, vim para a América por conta da prótese. E eu cheguei para ela e falei: olha, nós vamos criar 5 potes. Aí ela: como assim? Senta que eu vou te dar uma ideia. E a ideia é exatamente isso. Cada pote você vai escrever essas letras, o I da ideia, o D, o E, o I e o A. E aí, nesse primeiro pote, 100% na minha casa era assim e aqui na nossa vai ser. Por quê? 100% do que a gente ganha é nosso. Não tem dinheiro seu e nem tem dinheiro meu. É nosso. Então, 100% do valor, 60% tem que caber nesse primeiro pote, que é o I, de interagir com o mundo. Se todos os livros de finanças falam, pague-se 10% a primeiro, nós vamos fazer isso. Esse primeiro 60% não é pague-se primeiro a si mesmo, mas escuta onde eu vou chegar. No outro é o D. E o D é o que você acabou de compartilhar, que é o doar. Se você doa pelo menos 10%, você está dizendo para você mesmo que você é próspero e abundante. Exatamente. É ou não é? O E de educação. Para nós, naquela época, não tínhamos filhos e até hoje não temos. Temos 20 anos de casado, mas não temos. Então, falar de educação para mim é muito fácil. Agora, se você me chama para ir num congresso, num curso e que é interessante, eu nunca vou falar para você que eu não tenho dinheiro para isso, porque eu tenho o meu pote da educação. Que é investimento, Agora, principalmente aqui na América, os brasileiros que vêm, trazem seus filhos, não junta pelo menos 10% nessa da educação, eles vão se arrepender ali na frente, porque não é barato, não é verdade? Não é barato. Aí tá no quarto pote. Estamos no quarto pote, que é a educação.
o próximo era a minha dor de cabeça e foi por isso que eu encontrei o Bruno, porque eu converso sobre finanças, ensino essa ideia na igreja há muitos anos. E aí o I era investir para ser próspero e abundante. E esse investir, eu quebrava muito cabeça. Comprava os boletins, estudava qual eu ia investir dessa vez, recebia os meus dividendos, distribuía e compartilhava com o que estava no pote e fazia os meus aportes. O A é exatamente o que você falou, só que eu chamo de abastança. Abastança é todo valor que eu te pergunto. Quanto de dinheiro você tem guardado se você não puder trabalhar amanhã, que vai manter o seu padrão de vida, indo nos mesmos restaurantes, dirigindo para o mesmo lugar que você dirige, cuidando da sua família, no mesmo padrão de vida hoje? Tem gente que me fala a vida toda, tem gente que me fala 3 meses, tem gente que me fala, se eu almoçar, eu não tenho para janta. E aí? Não é verdade? O grande segredo é você conseguir uma renda passiva para bancar você depois de uma certa idade, né? Mas aí nesse processo aí, tá? De conseguir se manter e se manter no mesmo padrão. Vamos imaginar aqui um cenário. Tenho que ganhar $1.000, $5.000, $10.000. Tem o brasileiro já ganhando o salário mínimo, R$5.000, R$10.000. Como criar esse processo? Já vi muito Bruno falar sobre isso. Como criar esse processo independente do valor? Então, na realidade, aí a gente vai entrar no que vocês acabaram de falar, o hábito, né? O hábito de você guardar. Porque muitas vezes, muito antes de você saber onde é que está investido o seu dinheiro, qual é a empresa que está administrando aquilo ali, vem uma questão de mentalidade. Muito antes de onde está o seu dinheiro. Você tem que mudar a tua mentalidade primeiro, certo? O Jim Rohn, que é um cara que eu escuto bastante, já até faleceu, mas é um cara extraordinário, ele falava, se alguém te der $1 milhão, é melhor você correr e se tornar um milionário o mais rápido possível. Né? Se alguém te der $1 milhão, é melhor você correr e se tornar um milionário o mais rápido possível. Porque milionário na mente. Senão você vai perder esse $1 milhão. Pois é, a grande maioria das pessoas, quando pega $1 milhão, a primeira coisa que ela faz, vou comprar um carro, vou comprar uma casa. Quando você faz uma pergunta para um auditório, eu sou professor, eu tenho uma escola, então a gente trabalha com educação. Então, você tem uma plateia e você fala assim, o que você faz com $1 milhão hoje? A primeira resposta, vou comprar uma casa, vou comprar um carro. É raro alguém que fala assim, vou investir para dobrar. É isso que você está passivo. falando. A galera investe em passivo. E aí não adianta de nada. Você está comprando uma coisa que não vai te dar retorno. Não é que você não tem que comprar um carro que você gosta, que é um passivo ou o que seja. Não. Você vai comprar o passivo a partir do ativo. Sim. O ativo está trabalhando no seu dinheiro e o passivo vem a partir do ativo. Então, primeiro você coloca no ativo. Quando você começa a gerar alguma renda a partir daquele ativo, aí você vai adquirir o que você quer, que é o passivo. A pessoa que está assistindo nós, né, e que é leiga no assunto. Poxa, eu estou assistindo o programa e quero agora aprender algo. Como investir em algo ativo e ter essa renda aí? Então, na realidade, nós trabalhamos totalmente voltado para a educação financeira, né, como a gente estava comentando aqui no começo. E nós temos produtos financeiros que eles funcionam sem risco. Eles funcionam de forma que dão rendimento para o seu dinheiro, mas que não tem o risco do mercado. Então, isso é importante nesse aspecto. É um investimento protegido, vamos dizer assim. É um investimento totalmente protegido, exatamente. Então, você vai ter ali o ganho do mercado, você vai observar o que o mercado está ganhando. Você tem o ganho do mercado, mas toda vez que o mercado perde, ele cai, você não tem perda. O teu dinheiro fica protegido. Então, a partir desse momento, você começa a criar riqueza, porque riqueza é criada a longo prazo. Sim. Não adianta você querer criar riqueza e acreditar em promessas que o cara fala que teu dinheiro vai dobrar em 3 meses. É 1 em 1 milhão que investiu ali numa criptomoeda e de repente teve um salto e ganhou. Se alguém te oferecer isso, corre, porque é furada. Exatamente. Então, a gente tem produtos que funcionam de forma que, dentro desses produtos, você consegue criar estratégias que no futuro, onde esse dinheiro vai retornar para você no futuro, e que durante esse processo dessa criação de riqueza, você consegue utilizar aquele dinheiro ali, transformando aquele planejamento como se fosse o seu próprio banco. E falando como cliente e lembrando da ideia, quando o Bruno me contou sobre essa abastança instantânea, como assim abastança instantânea? Nós estávamos indo para o nosso 2º ano nesse país e tinha acabado de receber
uma carta da imigração dizendo que eu precisava fazer várias outras provas e eu tive que pagar muito mais o advogado. Quase tudo novamente o processo, por erro do advogado, nós tivemos que pagar quase tudo. E aonde foi a nossa abastança? Em real, transformado para dólar para viver nesse país. Foi embora. Então, quando ele falou, olha, é possível eu sair daqui da sua casa e você ficar com uma abastança de $300.000, é bom ou é ótimo? Eu falei, opa, eu não preciso me preocupar com o A. O último pote, imagina 10% sobrando para você todos os meses. O que você vai fazer com ele? Eu vou colocar no I, que eu já tenho o hábito de juntar. Então, o que eu fiz? Eu realmente traduzi ideia para ideia, que eu juntei o I e o A. Por que juntou o I? Como assim? E os seus investimentos que você fazia, os seus aportes na bolsa, aquela preocupação que você tinha? Acabou. Lembra quando ele falou que agora, quando o mercado cai, você não perde nada? Uhum. Para que eu vou colocar o meu dinheiro em risco, sendo que nós estamos em construção? Na verdade, o imigrante está em reconstrução, né? Porque a maior dificuldade é desconstruir o que você já construiu, principalmente mentalmente. Então isso me ajudou e facilitou demais, tanto para mim quanto para ajudar as outras pessoas, porque às vezes a pessoa gosta dessa ideia, gosta desse bate-papo, só que não tem disciplina para fazer. E aí eu falo, e se você automatizar isso? Se você sabe que é importante na sua vida, automatiza. Você está protegendo o seu presente e garantindo o seu futuro. Por que não? E aí a maioria das pessoas dizem sim. Menos aquelas que têm o preconceito e nem senta com a gente. Quando senta e entende, sim. Aí... É porque o que acontece na questão de cultura, que a gente está falando sempre, é que quando você... É engraçado, você vai no médico, o médico fala, você está doente, você precisa tomar um remédio pro resto da sua vida. Vai te custar $500 por mês. Você vai comprar o remédio? Vai comprar, né, pô? Vai comprar. Porque o médico falou que você vai morrer se você não tomar. Aí se você fala assim, ó, você precisa pegar $500 por mês e investir em algo para te dar um futuro legal, o pessoal não faz. É muito dinheiro. Nossa, mas muito 500 dinheiro. na minha mão, eu faço muita coisa. $500, eu não vou conseguir. É uma coisa interessante. Exato. Isso, né? Sabe que antes você comentou, dando uma mudada no assunto, você comentou assim, quando eu pergunto do sonho, a pessoa fala, comprar uma casa e tal. E eu comecei a ler um livro do Ramit Sethi. Ramit Sethi é um americano, ele é um consultor financeiro, um guru financeiro, né? E aí ele tem um livro que é o I Will Teach You to Be Rich, que é Eu Vou Te Ensinar a Ser Rico, né? E aí é muito interessante que ele fala o seguinte para a pessoa que ele está prestando a consultoria. Tem também um documentário já dele que ele gravou, né? E eu estou assistindo esse documentário. Ele faz a seguinte pergunta: o que é ser rico para você? Então, existe aquele sinônimo de riqueza, né? ter uma lancha, ter um iate é um sinônimo de riqueza. Aí você pega um jogador da NFL, um jogador da NFL mediano. Ele está ganhando quanto? $30 milhões no ano. Aí esse cara vai lá e compra um iate de $18 milhões. Ou seja, ele já colocou 60% da rentabilidade anual dele num iate, porque o iate é sinônimo de riqueza. Mas ele mesmo não gosta de iate. Ele foi uma vez, duas com a família, mas para ele aquilo não é o que satisfaz ele completamente. Então, a primeira pergunta dele é: o que é ser rico para você? Para uns é ter uma casa, para outros é, cara, eu quero viver confortável, poder sair no final de semana, viajar sem me preocupar em estar no paycheck, sem me preocupar em, puxa, tenho que pagar o cartão, tô apertado, me endividei. Eu quero ter esse conforto. E aí é legal que você começa a virar chaves. Puta, o que é ser rico para você? Para uns é usar uma roupa cara, para outros é ter o carro, para outros é a casa. Esse é um ponto muito bacana, e eu aprendi nesse mercado que se você gastar apenas 4% de tudo que você construiu, você nunca destrói a sua construção, tudo que você ganhou. E aí que é o ponto, se esses 4% satisfazem tudo que você quer, por que não? Isso é ser rico verdadeiramente, é gastar apenas 4% de tudo que você construiu e não precisar trabalhar nada. Eu faço uma pergunta muito similar. Se tempo e dinheiro não fosse problema para você hoje, o que você estaria fazendo? Isso é ser rico. Estaria na praia lá, né?
largado. Sinônimo de riqueza. Tranquilidade, paz. Mas depois do né? almoço você pode ir pra praia. Não, lógico. Mas é aquela coisa sem a preocupação, né? Sem a preocupação. Riqueza pro Ismael ir pra praia, tá vendo? Não, tu vê, é uma coisa simples, né, gente? Simples. Tá ali, Que a tranquilão, vida mas não com a faz. cabeça Com tranquila. a cabeça realmente, tranquila. Se né? você tá na praia, outra coisa que o Dirmão, desculpa te cortar. Pensando no próximo Que o programa. Dirmão falava, se você tá na praia, esteja na praia. Se você tá no escritório, esteja no escritório. Senão você tá no escritório pensando na praia ou tá na praia pensando no escritório. Não, É aí não que vira. por isso que eu falei, Cara, é o não estar faz sentido. literalmente lá, com a mente Literalmente. lá. Né? Então, Você sabe que é o que eu muito vejo bom. nas pessoas? O grande problema é o imediatismo. Né? O imediatismo. Hoje eu olho para trás, depois de 22 anos na América, dia 19, agora eu completo 22 anos parabéns. aqui. Então eu fico olhando para trás e eu falo, cara, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, às vezes eu tenho que me policiar para não entrar assim numa depressão, sabe? Por causa de ter tido oportunidade e não fez, e não fiz. Então hoje a gente tem bagagem para orientar as pessoas, falar, olha, vai por esse caminho aqui, por isso que a gente falou como dá errado na América, porque eu vi um monte de gente que passou por aqui e dá errado. Lá na escola, por exemplo, a gente tem um monte de gente que está dando certo, mas será que eles estão investindo no futuro? Porque é de falar, o futuro vai demorar, rapaz, é assim, 22 anos passou que eu nem vi. Isso aí. É muito rápido. E o problema maior, então, é a pessoa que quer um retorno imediato. E falando de dinheiro, não tem, só se você acertar na loteria, não tem jeito de você ganhar dinheiro assim. E assim mesmo, se você acertar na loteria, é melhor você se tornar um milionário aqui dentro. Sim, primeiro. senão você Senão vai ser não um, vai perder tudo. você vai ser um pobre com dinheiro. Porque o perfeito. pessoal fala, é pejorativo pobre? Não, pobre é uma situação, para mim, é uma questão de espírito. O cara tem um espírito pobre. Ele pensa como pobre, ele foi treinado a pensar A como mentalidade pobre. dele é pobre. A realidade. Então você dá lá 5 milhões para ele, ele vai torrar. Aí você dá 500 mil para um cara que tem a mentalidade de rico, ele vai multiplicar. Sim, exatamente. Entende? É por aí. E esse ponto é importante, a questão do tempo que você colocou. O nosso principal aliado, que a gente tem que transformar no nosso aliado, é o tempo. É o tempo. Por conta disso, por conta de que o tempo ele é o elemento mais importante, porque sem o tempo você não faz nada. Se a gente está falando de riqueza a longo prazo, você tem que aproveitar o quê? O tempo. E para você aproveitar o tempo, você tem que fazer o quê? Começar cedo. Como é que faz o jovem? Ele quer curtir a vida agora, quer curtir. Então pega um dinheiro aqui, gasta, vai para cá, viaja, não sei o quê. Quando chegar lá nos 50 anos, tem que trabalhar muito para poder manter o padrão de vida, ou nem manter o padrão, ou simplesmente sobreviver. Mas aí lá ele já pode não ter mais a saúde física para isso. Exatamente. Então você que aí tá nos assistindo aí, de repente chegou a hora de você começar a pensar numa proteção para o seu futuro. Investir agora, que não é nada absurdo, você pode começar com uma quantia, sei lá, pouca, não é isso? Sim. Pô, cara, Fazer um 80 plano- dólares, 100 dólares. Fazer um plano pequeno. Ou em reais, 100 reais, 200 reais. Cara, isso aí faz toda a diferença Porque lá na frente. eu tô com 61 anos, eu tô bem pra caramba, viajo, tenho uma vida super ativa, trabalho das 7 da manhã às 7 da noite, sem problema nenhum. Então, mas tenho condições hoje de ir para onde eu quiser, fazer o que eu quiser. Tenho uma condição legal. Mas assim, poderia não estar trabalhando, não é meu caso, porque eu não vou parar de trabalhar nunca, só quando eu morrer. Eu acho que esse negócio de aposentado para mim não serve, não funciona para mim a aposentadoria. Então eu falo para a galera que me ouve que se você começar a investir agora, quando você tiver... 20 anos passa muito rápido. Em 20 anos você pode fazer $1 milhão easy, tranquilo. Pode. Sim. É isso? Com Sim, certeza. totalmente possível. Depende só de você, né? Porque as ferramentas a gente tem. E hoje, por exemplo, a pessoa vai fazer o processo de criação de riqueza dela, tá? Vai guardar lá nos potes, como o Carlos falou também. E como fazer tudo isso e ainda assim aproveitando a vida, aproveitando as coisas boas que para ela são as coisas boas da vida. Sim, na realidade... Porque a pessoa tem na mentalidade o quê? Vamos enxugar, vamos economizar para guardar. Exato. Qual o segredo? Na verdade, a gente sempre fala que a educação financeira, ela não é para você se privar de fazer o que você gosta. É pelo contrário. Uhum. A educação financeira é para que você possa fazer o que você gosta, certo? De forma educada. Você vai criar uma estratégia de forma que você vai conseguir viver a vida que você quer viver, fazendo aquilo que você gosta de fazer, mas ao mesmo tempo pensando no futuro. Senão não adianta nada. Quando chegar nos 60 anos, 65, e o cara sentir que a força de trabalho dele está acabando, se ele não tem uma fonte de renda, como é que ele faz? Tá morto. Né? Para mim, essa resposta também, ela abrange muito além
da educação financeira. Essa resposta aí, para mim, é a vida. É um conjunto. É o acordar e o deitar. É enquanto o seu olho está aberto e você está agindo. E, ultimamente, nós participamos de uma mentoria e o cara ensinou a gente a dividir o nosso dia em bloco de tempo. Bloco de tempo. E isso é muito importante quando você entende e aplica. Não está no meu bloco? Não faça. Veio na mente, deu vontade de fazer? Anota para depois. Na maioria das vezes você nem vai fazer, porque não é tão importante, você pode delegar, mas faça o que está ali. Ontem, um cliente desmarcou, o que eu fiz? Eu fiz o que você falou. Eu fui para a praia e foi incrível, foi as 2 horas mais incríveis do meu dia. Aí. E eu tenho um bloco de tempo para mim e eu não fiz isso. Eu não me dei a oportunidade de ter ido na praia no meu bloco de tempo. Eu aproveitei para ler. Agora você imagina o que você está fazendo no seu bloco de tempo. Tem o bloco para trabalhar, tem o bloco para os filhos agora. Você tem que fazer o seu dia ser tão incrível quanto a sua vida, porque não é importante a chegada. O importante de tudo nessa vida é a caminhada. Sim, trajeto, é. E com quem você caminha faz muito sentido. Faz. Olha só, dentro disso que você está falando dos blocos de tempo, se você quiser uma dica aí, compra o livro A Única Coisa. Esse livro é fantástico, sensacional. A Única Coisa vai te dar muita ideia do que você pode fazer com o seu tempo. E isso é muito interessante, né? Se você quiser ser próspero, se você quiser começar a namorar a riqueza, você tem que ler pelo menos um livro por mês. Pelo menos um livro por mês. Mínimo. Porque senão você não cresce. Então, você começa a ler, seus horizontes começam a expandir. E você sabe o que é, o Carlos, você está falando disso, de você poder passar 2 horas na praia, e tem gente que fala, pô, meu chefe não fica em cima de mim, eu não tenho tempo para nada, não sei o quê. O bem mais valioso que nós temos é o tempo, né? Então, eu vejo que as pessoas, elas reclamam muito do que não tem e esquece de usar o que tem para mudar a história. Então, tem pessoas que... Eu encontrei com um cara uma vez aqui e quando eu cheguei aqui, eu fui entregar jornal de madrugada. Começando a vida nos Estados Unidos, né? Vou entregar jornal de madrugada. Então, passava a madrugada entregando jornal. E conheci um brasileiro. Passaram-se 12 ou 15 anos, não sei, eu encontrei com ele no posto de gasolina. E falei, e aí, rapaz, tudo bem? Tudo bom? Como é que você tá? Eu falei, cara, eu tô bem, tô com a minha empresa e tal. E você? Entregando jornal. 15 anos. E hoje ele deve estar... sem entregar jornal, porque o jornal praticamente não se tem mais, né? Então é isso, as pessoas reclamam do que não tem. E você fala, pô, eu tenho a possibilidade de tirar um tempo e ficar na praia no meio do dia, no meio da semana. Cara, isso é, como diz o americano, é priceless, não tem preço, né? Exato. Essa questão é importante. Você vê, 15 anos depois, o cara tá fazendo a mesma coisa que ele fazia quando você encontrou com ele. Então, quer dizer, vocês passaram esse tempo todo, esses 15 anos, vivendo no mesmo país, sob o mesmo governo. Quer dizer, o vento que soprava era o mesmo. Né? Sim. Quem é que soube aproveitar melhor, né? Mas aí a mudança parte da gente. Sim. Você vê, independente do que estava acontecendo naquele momento, seja na política, na economia, o que for, quem queria modificar realmente mudou. Você fez alguma coisa. Esse é só um exemplo de milhões que a gente vê aí da pessoa que reclama que... Ah, caramba, mas reclama, a maioria, mas ela não muda. De cada 100 pessoas, 90 reclamam. Tem uma frase que fala assim, se você não mudar, nada vai mudar. Eu Não mudo, muda. tudo muda, né? Tudo muda, exatamente. Então não tem jeito, cara. Se você quer alguma coisa, realmente a primeira coisa que você tem que fazer é você tem que iniciar a Sim, atitude. você tem que tomar atitude. Tem uma ilustração muito bacana que eu sempre cito de exemplo de um capixaba, inclusive, o pintor, né? E ele desenha, são duas pessoas num ônibus descendo uma montanha. Uma pessoa está olhando para o quê? Para o paredão escuro ali, né? Aquele limo nas pedras. E o outro está olhando para quê? Para a paisagem, os pássaros, o céu. Vocês já devem ter visto com certeza essa imagem, né? Então você que decide para onde você vai olhar. Você que decide o mudar internamente, né? Eu mudo, tudo muda. Tudo muda. Então, se tu trouxer isso para o lado financeiro, é a mesma coisa. Aqui, então, nos Estados Unidos, essa galera que chega, que está vindo para cá, que está, né, como imigrante como nós... Cara, esse pessoal tem que ter consciência de que eles têm que criar alguma coisa para o futuro. Não, e mesmo a pessoa que mora no Brasil, se ele quiser investir em dólar, comprar um plano em dólar, ele pode. Pode. Nada exatamente. impede. Pode.
Pode fazer. E deve, então, né? Deve. Hoje, deveria. infelizmente, a grande parcela trabalha e vive no paycheck, né? No Brasil, é o receber no final do mês com aquele dinheiro já todo comprometido. Exatamente. E aí, poxa, vou pagar uma parte do cartão. Ufa, liberou. Posso usar o cartão mês isso. que vem. E aí, tá sempre no crédito. O que acontece é que as pessoas tratam aquilo que é previsto como imprevisto. É previsto que o teu carro vai furar o pneu. E não é imprevisto. Aconteceu imprevisto comigo, o carro... Não é. Não. O teu carro vai furar, o teu dente vai quebrar, o teu... Sabe? Então, Você não não fala é... isso que o meu quebrou semana passada. Faz Caramba. parte, né? Ainda bem que já quebrou, né? Senão semana que vem você vai falar, pô, você falou aquele dia que ia quebrar. Guru do dente. Mas é verdade, as pessoas tratam aquilo que é previsto como imprevisto. E aí elas não separam pro que elas acham que é imprevisto. Mas E que aqui, está previsto. e aqui um dente de $6.500. Então, haja É uma butinada. Haja imprevisto, É né? uma facada. Agora você já tem um cara prudente. Aí, Aí, ó. Entendeu? Já Tá, escolhe. não. Pode conversar. Aproveita enquanto dá ainda, hein? Ó, tô trazendo esse cara aqui. Já veio, na verdade, né? Já veio. Cara é fera, tá vindo. E, Brunão, a vida mudou aí com o nascimento do filhão. Bruno, pai, um pouquinho mais de um mês, né, Bruno? Tem quase 3. Tem 2 meses e meio é agora. pai fresco? Olha aí, pai Fre- fresco, Não, velho. peraí. Como que você... Fresco? Como assim, pai fresco? Fresco, a gente trabalha com frescura, sabia? Ah, é? É, pô. Nosso negócio é frescura. Cara, Rapaz, mudança E daqui a radical. pouquinho você vai entender o porquê. Você- Mas e nas finanças, na vida financeira? Peraí, dá um Tem- gancho tem- aqui. Peraí, um gancho aí. Se você foi pai, né? Eu vou ser bisavô. Ei. É verdade, velho. Vamos aproveitar Caraca, o gancho. uau, Bisavô, parabéns. com Parabéns. 61 Vou ser anos. bisavô com 61 Vai anos. chegar a tatara, hein? Hã? Vai chegar a tataravô. Se Deus quiser, velho. Ou é trisavô? Tataravô, Não, né? Tris eu vou dizer agora, né? Minha neta vai ter o primeiro bebê dela, então a gente começou todo mundo cedo, mas é só um gancho, é só pra lembrar. Só pra poder- Depois eu ensino vocês como é que chega a ser bisavô assim. Com esse Vamos corpinho. trocar uma ideia depois. Mas aí, e as finanças com o bebê? Tudo muda, Cara, né? as finanças mudam, lógico. Tem que estar planejando, né? Por isso eu demorei algum tempo. Foi planejado, meu filho, né? Eu sabia que eu precisava... Mas você sabe quanto vai custar o teu filho? Se eu sei, eu tô É. descobrindo. Nos Estados Unidos? Eu tô descobrindo agora. Em média, até ele acabar a faculdade, $250 mil. Nossa Senhora. É isso que custa um filho aqui até terminar a faculdade. Pode pesquisar. Por isso que é 250 importante mil dólares. o planejamento, na verdade, né? Então, a gente planejou para poder ter, tá? Mas muda muita coisa nas nossas Muda. finanças. E o que muda também muito é a forma que você está recebendo ele, como que você vai mostrar a ele o que acontece aqui fora, através do que você vai entregar para ele. O que o teu filho hoje, para quem tem, né, filho pequeno, crianças pequenas em casa, a gente pensa que não, mas elas estão absorvendo tudo que está acontecendo naquele ambiente, como aconteceu com a gente. É né? verdade. Absorve mais o que elas veem do que elas ouvem. Exatamente. Eles pegam mais as atitudes do que as palavras. Exatamente. Eu Então, você falei imagina. isso com ele Você semana já ouviu, passada. você já ouviu aquela Ele mãe... vai fazer o que você faz. Você já ouviu Foi aquela eu, não mãe fui. assim, Tá falou, bem, eu você tá ensinei tanto essa criança, olha como é que ela tá rebelde, como é que... Porque ela viu a rebeldia dentro de casa. Exatamente isso. E aí, qualquer assunto não é diferente disso. Trazendo para as finanças, a mesma coisa. O cérebro é igual uma esponja. Vai filtrar, não vai filtrar, vai absorver tudo. Quer dizer que você está me dizendo, então, E aí? que se eu tenho uma condição financeira mediana, tá? Eu não sou pobre, mas eu tenho uma condição financeira mediana. Quer dizer que se eu treinar meu filho desde pequeno a se tornar um cara próspero e rico, é possível? Sim, totalmente. Total. Basta você começar a entregar para ele conteúdo. Mesmo eu não que- sendo rico, eu posso treinar ele para ele ser o primeiro rico Na da realidade, família. quando você começar a treinar ele, a tua mentalidade também começa a aumentar. E eu daí acredito que o primeiro passo, o primeiro pontapé é exatamente de vocês. Tanto você quando bisa, quanto você como pai. E só lembrando e trazendo para as finanças, eu posso planejar o plano de college para vocês. Viu? E eu isso já vai fiz o dele. diminuir Não, muito a minha- os 250 A minha mil. fase já Sim. passou, já Cê- criei meus filhos. Será que o Brunão tá educando já o filho dele? Ó? Aí. 3 meses, cara. Já tá 3, ali. 3 Se meses, soubesse né? aí, Vamos ver se o telespectador aqui na Daqui a câmera pouco. consegue enxergar, né? Mas olha aí, ó. Aqui é o Brunão já com o filho dele no Exato. colo e o livro ali, né? Acho que deu pra pegar aqui. Isso aí. Eu tô fazendo. Eu- Tô fazendo. Aqui, pera aí. Na minha Pegou? câmera aqui vai dar o zoom aqui, ó. Olha aí, ó. Aí, legal. A graça aí. Eu parabéns. tô planejando. Lindo. Muito legal. Eu tô planejando a volta ao mundo. Vou pegar $250 mil, vou gastar comigo. Agora não tenho mais filho. Aí, tá certo. Eu tô planejando a aposentadoria dele agora, né? Aham. Tô fazendo o plano dele agora. E pelas projeções ali, a gente consegue fazer projetar, né? Então você imagina uma criança agora que nem sabe o que é dinheiro ainda,
mas já está com um futuro que vai ter uma quantia em média de 2 milhões de dólares lá na aposentadoria dele. Acumulado. Isso já com 58 anos, por aí, 60 anos. Entre 65 e 66, mais ou menos. Olha aí que Então, bacana. né, quer dizer, isso aí sim, porque a partir desse momento que você começa a fazer isso, e estou falando do meu filho, mas todas as pessoas começarem a fazer, porque educação de base, educando as crianças, mas aí esse processo a gente vai é ter uma comunidade brasileira muito mais próspera aqui. Quando a gente tem pessoas mais prósperas, é impossível você não ser próspero e quem está em volta de você também não ser próspero. Sim. Se você é próspero, quem está em volta de você também é próspero. Verdade. Porque se você é próspero, você vai lá na Bentley, vai comprar um carro, você está ajudando aquele mecânico, aquele vendedor lá, então quem está em volta de você também se torna próspero. O capitalismo é uma bênção, apesar de muita gente achar que não, o capitalismo é uma bênção, porque gera riqueza. Exatamente. Para quem quer ficar rico, tem que se adaptar àquilo que está sendo proposto, né? Trabalhar, porque eu acho que a riqueza vem através do trabalho. Só que chega um momento que se você começar a entender que você pode botar o dinheiro para trabalhar para você, é diferente, né? As coisas começam a mudar de figura. Começa a mudar, exatamente. Então, e você sabe o que eu... Desculpa, você sabe o que eu acho interessante e estranho? É que quando você para falar com uma pessoa, eu quero te ajudar a você ficar bem de vida, as pessoas desconfiam, cara. Eu acho assim, sabe? Eu tô tentando fazer você entender que você pode ficar bem, você pode ficar rico, você pode proteger seu patrimônio e sem tem custo para você. Eu não vou te cobrar nada para fazer isso, né? Para te dar uma educação financeira. As pessoas duvidam, cara. E quer ver eu aprofundar um pouquinho mais no nosso negócio e falando da prática, né? Que você deu um exemplo de pegar 250 mil e ir curtir. Tem gente que às vezes chega nessa fase que tem lá $500 mil guardado para o futuro da família. Quer deixar para o neto, para o filho, e tá guardado. E vive uma vida assim, comedida para deixar isso. Você sabia que é possível você comprar esses mesmos $500 mil com talvez metade e pegar a outra metade e ir curtir? Então por que não? É aprender. Aprender para ensinar, isso que é bacana. Vou falar em capitalismo, né? Nossos patrocinadores, né? Dá um plá aí, né? Tem, pô, eu já tava aqui olhando. Aquela hora eu falei de frescura, eu falei, eu vou tocar no assunto, já vou falar disso. Vocês estão confortáveis aqui com o ar-condicionado? Tá muito bom, né? Perfeito. Tá bacana. Mas, gente, se tiver desconfortável, quente, chame quem? A OM Power Electrical e ar-condicionado. Então a gente trabalha, como o Omair brincou, né? Trabalho com frescura. Agora então, ar-condicionado na OM Power e elétrica. Você precisa de qualquer serviço aí com relação à elétrica. A OM Power trabalha com clientes high-end, clientes de todos os níveis, né? Muitos projetos elétricos. E na parte de AC, é uma expertise em AC. O Omair já trouxe isso lá do Brasil, já tinha uma carreira de ar-condicionado, né? E aqui é uma das maiores empresas aí do sul da Flórida. Então, vamos deixar aí o contato. O Omair vai falar o contato do office aí, Omair? Você quer ficar fresco, fale com a gente. E a gente também evita choque lá na sua casa, fazendo um trabalho de elétrica bem bacana. 954-900-9929. 954-900-9929. Liga para ficar fresco. É isso aí. E o importante também, a gente está falando aqui de processo de riqueza e tudo mais, e você tocou, Carlos, no assunto educação. Então a gente também tem um patrocinador aqui, que é do ramo da educação, que é a WCA. Então a WCA é uma escola que tem cursos em português para brasileiros. Agora, nessa última turma, tem angolanos também participando. Tem curso de ar-condicionado, curso de elétrica, curso de plumbing e curso de pool heater. Então aí abrange esses 4 meios. Ar-condicionado, toda casa tem, gente? Sim. Elétrica. Sem chance. Piscina, pô, a gente está no local das piscinas. Acho que no local que mais tem piscinas no mundo, gente. Em 2018, nós tínhamos no estado da Flórida 7 milhões de piscinas. Nossa. Em 2018. É muita coisa. Uau. A gente está falando quase da população, lógico, São Paulo são 11 milhões aí, poxa. Mas maior que a população de Portugal. Portugal são 5 milhões e meio de habitantes. Né? Maior que um país. E também plumbing, tá? Plumbing no Brasil e encanador. Então aqui tem uma série de códigos, lá você aprende tudo com os códigos, né? Porque tem inspeção e tudo mais. Então, procurem a WCA, se profissionalizem e assim vocês já estão num processo para
a riqueza, né? Fala o número da WCA para nós aí. 754-301-9986. 754-301-9986. A escola já está estabelecida há 7 anos nos Estados Unidos. É a única escola de ensino profissionalizante em língua portuguesa no território americano. Então, você que pensa em vir para cá, ou você que está aqui acompanhando o nosso podcast aqui, procura lá a escola e tem uma profissão. As coisas melhoram muito, muito, muito. Você passa a ser visto de outra maneira, o rendimento de ter uma profissão é outro. É ser qualificado, né? Qualificado, você se qualifica, né? É isso aí. Pô, legal, muito, muito bacana essa questão de estar trazendo essa educação também em português aí, você vê. A gente está realmente, o nosso trabalho que a gente faz também é voltado para isso. Então, para que a nossa comunidade realmente consiga crescer aqui, Sim. expandir. E o que eu falei sobre a prosperidade, você tendo uma comunidade mais próspera, as pessoas também você consegue ter condição de ajudar também quem está perto de você. Porque Sim. a riqueza também não é só para você ficar rico, e não. A riqueza também é para que você possa ter condição de ajudar aquele que precisa também. Esse é um dos propósitos fundamentais de se ter dinheiro. Exatamente. O que você vai fazer com o dinheiro? Se você não compartilhar com quem é necessitado, você está fazendo uma coisa completamente em vão. Eu estava escutando eu estava escutando um áudio hoje do Jim Rohn de novo, e ele estava contando uma história. Ele falou que o Andrew Carnegie, vocês devem saber quem é. Então, Carnegie. Quando Rei do aço. Depois que ele faleceu, eles encontraram na gaveta dele um bilhete. E esse bilhete estava escrito o seguinte: ele tinha 20 e poucos anos, ele escreveu: eu vou passar metade da minha vida construindo riqueza, e a outra metade da minha vida doando o que eu construí. Uhum. Olha que bacana. Então, até hoje você vai... O Carnegie Hall tem lá em Nova York, faculdades, escolas, hospitais. O Andrew Carnegie, o John Rockefeller, JP Morgan, essa galera que lá em 1905, 10 mais ou menos, começaram a trazer riqueza para os Estados Unidos. É bem legal isso aí. Muito bom. Então, quer dizer... É porque as pessoas têm a ideia de que se eu der, eu vou ficar sem. E existe uma lei universal que Deus colocou, que é a lei da semeadura. Então, se você tem uma semente na mão, ela não é nada uma semente. Um passarinho pode comer. Mas se você plantar essa semente, ela vai produzir. E vai produzir muito. Então, toda vez que você semeia riqueza no universo, seja... dando uma oferta numa igreja, sendo ajudando uma instituição de caridade, ou dando um prato de comida para quem necessita, aquilo é uma lei universal, aquilo vai retornar para você e em dobro. Só que também não pode fazer assim, vou fazer para ter, não é. Tem uma passagem lá na Bíblia que eu gosto muito, que Jesus fala que o que a sua mão direita der, que a esquerda não veja. Então a gente tem que fazer o bem, né, e ganhar dinheiro mesmo para tirar esse povo da pobreza, ajudar, né, naquilo. A gente não pode mudar o mundo, mas a gente pode mudar o mundo de uma pessoa. É deixar um legado, né? Você constrói e deixa um legado, né? Isso aí é importante que você vai deixar. É isso aí. Foi o que o Carnegie fez e tantos outros aí que você citou. Deixa o legado. Né? Deixaram diversos aí aprendizados, livros aí, né? A gente tá falando de ler um livro por mês, né? O cara estuda 5, 10 anos para poder ter aquele conteúdo ali, disponibiliza de mão beijada aqui, e você não lê o livro que o cara... E o pior de tudo... É também um texto bíblico que eu gosto muito, aquilo que você aprende e não pratica, a casa cai. Não adianta você aprender algo e não praticar. E chegar lá na frente e você fala, cara, por que eu não fiz aquilo que eu aprendi? Então, se você aprende alguma coisa e não pratica, cai no esquecimento. Então, eu vejo lá na escola, né, o pessoal investe dinheiro, tempo, e acaba o curso e desiste. Simplesmente. O mais importante de você aprender é você não só armazenar o conhecimento, mas praticar. Mas a outra parte também é você ensinar o que você aprendeu. Porque quando você ensina, você aprende também. Então... E entra no que o Carlos falou lá atrás da disciplina. O Bruno também citou. A disciplina, cara. Tanto para ler um livro, quanto para aplicar um conhecimento que você recebeu e poder não só multiplicar ele, mas aplicar ele na sua profissão, no seu dia a dia, tem que ter a disciplina. A disciplina na vida é tudo. Desde o nosso corpo, que se a gente não tiver disciplina, a gente não cuida do nosso próprio corpo. A disciplina é o que vai manter você no jogo. A motivação vai te tirar da inércia, você vai começar a fazer aquilo que você quer fazer. Você vai trazer o movimento só. Mas o que vai te manter ali é a sua disciplina de todo dia fazer o que tem que ser feito. É o que eu disse lá atrás, a disciplina você precisa dela para iniciar algo,
até que se torne um hábito. Depois que se torna hábito, vira automático. Você não precisa mais de disciplina porque já virou automático, né? Exatamente. Então, a pessoa fala, o cara é muito disciplinado. Não, ele teve a disciplina no início, depois aquilo virou um hábito e vai embora, entendeu? Fica normal já, isso aí. Isso aí. A gente É mais fácil de praticar a disciplina dessa maneira. A gente estava falando aqui dos investimentos, que o brasileiro também... Para o brasileiro investir aqui nos Estados Unidos, tá? Entrando um pouco mais nesse assunto aqui, até para afunilar ele, abrir e afunilar depois, mas como o brasileiro pode investir? Pô, ele tem real. Na conversão para dólar, a gente está falando aí de quase 5-1, né? Que agora deu uma reduzida no dólar, está abaixo dos 5. Como é que ele faz para trazer esse investimento independente do valor? Na realidade, aí a forma que a gente trabalha através disso, né, de pessoas trazendo de lá para cá, a gente chama isso de dolarização, né? Então, aí nesse caso a gente tem que trabalhar com pessoas que têm algum patrimônio e queiram dolarizar esse patrimônio, certo? Então você tem um patrimônio real e você quer trazer ele para uma moeda muito mais forte que é o dólar. Você não vai ter infelizmente o real tem se desvalorizado muito desde quando foi criado. Né? Eu estava vendo uma pesquisa que eles fizeram, foi criado em 94 real. E se você pegar hoje uma nota de 13 reais, é como se fosse uma nota de 100 reais lá na época que foi criada. Ou seja, são 87% de desvalorização do real até hoje, certo? Então é uma desvalorização muito alta. Uau. Então o que é interessante? Quem tem patrimônio no Brasil, dolarizar esse patrimônio. Isso tem acontecido agora muito mais do que antes, por conta de governo e tudo mais, né? Então isso as pessoas estão trazendo mais. Então a forma que a gente trabalha é essa. Existem empresas que a gente representa que fazem essa dolarização, trazer o patrimônio para cá, e aqui o teu dinheiro fica rendendo também da forma que a gente falou, né? Onde ele não tem risco de perda, e você ao mesmo tempo está colocando o teu dinheiro numa moeda forte. Tem muitas pessoas que fazem isso para deixar herança para os filhos, enfim. Então, e a parte da legal da coisa, a parte jurídica, como funciona? Na realidade, as empresas que a gente trabalha tomam conta dessa parte toda, né? A gente tem o cliente, a gente conversa com o cliente, mostra como faz, ensina como é feito, né? Explica, e as empresas que a gente representa vão fazer todo o restante, né? Eu tive pesquisando alguns dados das empresas que vocês trabalham. São empresas com 100 anos de idade, bancos, né? Instituições financeiras com 100 anos de idade, 80, 50 anos de quase 200, vida, tem companhias de quase 200, né? E o que é legal aqui nos Estados Unidos é que o governo ele tem um fundo para proteger investimentos. Por exemplo, quebra um banco, ele vai lá e vai cobrir, vai honrar aquilo que os investidores tinham, até um limite, eu não sei qual é o limite, mas 250 mil. 250 mil. Esse banco é 100% de investimentos, é isso? Qual banco você fala? Um banco, por exemplo, citado, um banco de uma seguradora, ele é 100% para investimentos, correto? Na realidade, banco é uma coisa, seguradora é outra coisa. Ok. Né? E a seguradora, você está muito... O nome já diz tudo. É seguradora. A cada dólar que você coloca dentro de uma seguradora, ela precisa ter 25 vezes mais, né, Bruno? 25 vezes mais de patrimônio do que aquele valor que você aportou. No banco é um pouco diferente. Você coloca cada dólar que você coloca... Vamos falar assim. Vamos falar $100. Se eu coloco $100 no banco, ele pega 10% e fica para ele garantir aquele $100. Como que com 10% de $100 ele garante alguma coisa? Por isso precisa dessa instituição que ele comentou. Ele usa uma seguradora para proteger o patrimônio. Já a seguradora é o contrário. Se você coloca $100, ele tem que ter $250 para poder proteger aquele seu dinheiro. Na realidade, os órgãos que fiscalizam e que tomam conta disso são mais rigorosos com as seguradoras. São. Até porque o principal capital dos bancos, ele é alocado nas seguradoras. A seguradora, a grosso modo, não quebra. E eu toquei nesse assunto Exato. Porque há um mês atrás aí, um banco lá no Vale do Silício quebrou, cara. Essa semana quebrou um aqui agora. Exato. Esqueci o nome dele. É um banco pequeno, mas quebrou um aqui. Eu acho até que foi por conta disso que o Carlos falou. Porque você imagina, você põe $100, o banco te garante só 10, aí você imagina se todo mundo resolver sacar o dinheiro junto, o que acontece? E foi muito bacana essa pergunta, porque às vezes nós não temos essa noção. E um dos arrependimentos... Porque dá um medo, né?
Um dos arrependimentos que eu tenho de ter vindo para cá é não ter trago o patrimônio junto. Quanto tempo você está aqui? 5 anos apenas. Se eu tivesse trago hoje, com a mentalidade que eu tenho financeira desse país, eu tinha dobrado o capital. Você vê como que o conhecimento é importante, né? Chegar sem o conhecimento, aí você chega numa certa altura, você fala, se eu tivesse... É isso. Aí o cara fala, perdi 3 anos, perdi 5, né? E aí quando o Bruno colocou, talvez alguém pode ter interpretado que eu não tenho condição. Você que está no Brasil e quer dolarizar, você pode entrar em contato com a gente, que a gente consegue te ajudar. Só para você entender, você está aí, só de você comprar dólar e guardar numa caixinha dentro de casa escondida, você já está ganhando 11% ao ano. Eu não estou falando o que vai acontecer, eu estou falando o que já aconteceu no passado. Se você olhar de 10 anos para cá, você vê que o dólar valorizou 11% em relação ao real ao ano. Você já está falando de resultados. Já estou falando de resultados. Agora você imagina se esse mesmo cara que pegou o dólar e colocou na caixinha tivesse entrado em contato com a gente e colocado nessa caixinha aqui, rendendo a juros mínimos. Vamos colocar conservadores aí de 5,5% ao ano. Agora você imagina quanto que esse cara já tem. Sem perda. Sem perda. O mais importante. Seguro, né? Sem perda. E sem tax. Livre de imposto. Mas também esse perda. esse investimento ele seria muito superior porque é juros compostos, né? Juros compostos. Se você não entende o que é juros compostos, dá uma estudada aí que você vai ver que é os juros que você paga no cartão de crédito. Que você paga nesse mês está um pouquinho, no outro mês está um pocão. Você fala, cara, como é que é isso? Tá cresce assustadoramente, né? Em dívida. Aqui pode ser. É uma bola de neve. Mas nesse caso é uma bola de neve positiva, né? Ela está girando ao teu favor, né? E aí, pegando aqui o que o Carlos está falando, a gente está falando da dolarização, né? O pessoal que está lá trazer para cá. E a gente se depara muito com pessoas que vivem aqui, como nós, ganham em dólar e compram real. É totalmente o oposto do que deveria ser feito. É porque a ilusão de ele pegar 1 para 4, para 5, né? Tudo bem, você pode gerar patrimônio no Brasil? Pode. Sim, eu tenho um amigo que trabalhou aqui, ele foi embora, acho que quinta-feira. Ele trabalhou aqui, em média, 18 horas todos os dias, de segunda a segunda, durante 12 anos. Uhum. O cara tem fazenda no Brasil, o cara tem 2 ou 3 prédios que ele aluga. Sim, o cara tá bem. Ok, a questão é, não estou dizendo para você não fazer isso. Você pode fazer isso, correto? Mas tem alguma coisa aqui também, na moeda de onde você vive. Sim. Porque eu tenho pessoas, atendo pessoas, a gente atende pessoas o dia inteiro, e a gente se depara com pessoas que, sobrou aqui, eu enviei, tá. Aí daqui a 2 meses o cara precisa, ele faz o quê? O dinheiro dele está lá no Brasil em real. Não consegue realizar, né? Ele vive aqui, ele mora aqui. A liquidez é mais difícil no Brasil para ele fazer virar dinheiro. Nós estamos na maior potência financeira mundial. Então, o que o cara vem com essa disciplina de morar 12 anos aqui, construir um patrimônio no Brasil? Ok, então a dica é, em vez dele vir e esse mês, juntei, joga para lá, joga para lá, joga para lá, junta aqui. Como o Bruno falou, as dificuldades às vezes aparecem, o dinheiro está aqui, pode socorrer. E se não aparecer, ótimo, melhor ainda, porque se ele levar esse montante, o poder de compra dele vai ser muito maior do que se ele tivesse enviado. Por exemplo, ele falou, comprou apartamento, vamos supor que ele comprou 2 apartamentos e uma fazenda. Se ele tivesse juntado todo o capital que ao longo dos 12 anos e levado, ele compraria 3 fazendas e 15 apartamentos. A rentabilidade seria muito maior, né? Exato, utilizando a ferramenta correta. Não basta você manter o dinheiro aqui, ou então não basta você... então tá, a partir de hoje eu vou começar a juntar dinheiro todo dia. Tá, mas está colocando esse dinheiro aonde? Não é só juntar o dinheiro. Embaixo do colchão não acontece nada. Não. Teve um caso, inclusive, falar embaixo do colchão, aquele prédio que caiu ali em Surfside, vocês ficaram sabendo do prédio que caiu lá em Miami, né? Os bombeiros tiraram mais de $1 milhão em cash dos escombros. Mais de $1 milhão. Então a galera guarda dinheiro no colchão mesmo. É extremamente perigoso. Primeiro que, você vê, ali quem imaginar que o prédio desabar,
De vez em quando a gente tem incêndios aí, parte elétrica da casa, acontece alguma coisa, explode alguma coisa, incendeia. E aí? Não tem ninguém assegurando aquele valor ali. Sem contar que ali ele não está rendendo em nada, ele está desvalorizando por causa da inflação. A gente tem inflação também aqui, então está desvalorizando. Então você está juntando dinheiro, comecei a fazer, legal, estou me programando, vou começar. Tá, mas esse dinheiro que você está guardando, ele está sendo guardado aonde? Né? Isso é importante também saber. Que ferramenta você está utilizando para poder guardar? Porque só guardar não adianta. Pessoal que está nos ouvindo aí, nos assistindo, se quiser fazer perguntas, quiserem estar participando aí, é só mandar a pergunta para nós aqui. E se realmente a gente tiver muita pergunta, a gente pode até fazer mais um, né? A gente faz uma nova rodada. Uma nova rodada, Legal. É um assunto que gera bastante curiosidade, né? Porque dinheiro, a gente falou no começo, envolve muita coisa, né? Eu acho que as pessoas querem saber sobre dinheiro e muita gente deveria querer saber mais sobre dinheiro, né? Então, é um assunto que traz muitas questões e quanto mais você tiver esse conhecimento, melhor você fica aqui, né? Mais sucesso você vai ter financeiro, enfim. Não, e uma conversa solta, tranquila, sem amarras, né? Como a gente brinca, e muito enriquecedora, né? Eu tenho certeza aí que hoje o Fala Comigo, todo mundo que vai nos assistir aí e vai compartilhar e fazer perguntas. Gente, foi o que o Omair acabou de falar. Dependendo da demanda, a gente repete a dose ali na frente, né? Legal. Vocês são convidados super especiais. A porta aqui do Fala Comigo está aberta para vocês virem para cá. Na próxima, quem sabe, seu filho já... já vai estar por aí. Já vai estar por aí, né? Engatinhando por aí. Tá com uma notinha. Né? Pelo menos com um cordãozinho, né? Vai estar. Isso aí. Tá, mas a gente está muito agradecido aí pela presença de vocês. E galera, compartilhem, falem do Fala Comigo, venham com a gente, vamos construir junto esse programa aí. Exatamente, você aí que tem curiosidade de saber como a vida funciona aqui nos Estados Unidos, fala comigo, troca uma ideia com a gente está disponível aí o tempo todo, como eu disse, a gente tem a escola que a gente treina as pessoas para a parte profissional e agora a gente também tem a galera para treinar você na parte financeira. O segredo de dar certo em qualquer coisa que você faz é o conhecimento que você tem, é o tanto que você estuda. E é engraçado que eu vi uma frase nesse livro, A Única Coisa, que diz o seguinte, que a expertise é no futuro, você adquire no futuro. O conhecimento é o que ficou para trás, aquilo que você traz de bagagem. O nosso arroba aí do Fala Comigo, @fala.comigo USA, @fala-comigo-USA. Deixa o arroba de vocês, gente. Beleza, vamos lá. Para quem quiser, eu tenho um perfil no Instagram onde eu dou diversas dicas lá de finanças. Quem quiser acompanhar, é bem bacana, lá tem muita coisa legal. O meu arroba é @rica.mente. __rica.mente. Ricamente. O meu é @cepo.llc. Cepo. Cepo. @cepo.llc. Comprometidos em ensinar pessoas obstinadas. LLC. Show de bola. Gente, muito obrigado aí pela participação de vocês. Próxima semana aí, vem com a gente. Fala com a gente, né? Fala comigo. Até mais, gente. Legal. Um abraço. Obrigado pelo convite.